Até semana passada o doutor Omar estava aqui, a gente estava batendo papo, tudo, eu falei que você ia vir, falei do tema, só que é um tema muito importante hoje em dia, porque é isso que eu vou te perguntar agora. Na sua opinião, por que as pessoas realmente estão se vacinando menos? Na verdade, depois da vacina do Covid, começou-se Burburinho? muitos questionamentos que devem ter mesmo, mas aí eles generalizaram para as outras vacinas também. Então, tudo bem, não confio na vacina do Covid, isso e aquilo, embora tenha os estudos, não quero vacinar. Mas a gente sempre faz o apelo para que não generalize para as outras vacinas, né? Porque aí o pessoal acabou generalizando, tem mães que não quer vacinar com nenhuma vacina. E aí a gente vem a preocupação, por exemplo, de uma meningite, Sim. que é uma doença muito grave, que pode levar a óbitos em até 48 A horas, polio ou pode deixar voltar? sequelas graves, a polio também, então isso nos preocupa bastante. E se as pessoas pararem de se vacinar hoje, o que pode acontecer nos próximos anos? Pode acontecer muitas mortes, muitas pessoas que contraem a doença com sequelas, essa é a maior preocupação, né? Não, é complicado. Hoje em dia também essa coisa de toda pós-pandemia, né? Porque a gente passou por uma coisa que a gente nunca achou no mundo que ia passar. E os Exatamente. estudos precisaram ser rápidos, entendeu? E falar que a vacina não ajudou na Covid é uma mentira, entendeu? Pode acontecer casos de ter tido algumas reações? Pode, porque cada pessoa é diferente, né? Mas isso também não é um motivo para todo mundo, é o que você falou, banalizar todo tipo Sim, de de vacina, né? vacina. E, Generalizar, né? sim, e vai muitas mães lá com a carteirinha atrasada, lá, Hoje arrependida. mesmo eu recebi bastante carteirinha atrasada que precisa colocar em dia. Até aqui em Americana tem uma lei municipal que toda rematrícula ou matrícula que vá fazer em qualquer escola, seja ela pública ou particular, precisa de uma declaração de regularidade de vacinas, que chama. Que se não estiver em dia, eles, né, dão uma orientação na hora da matrícula que precisa regularizar, trazer a carteirinha tudo certinho, justamente por essa preocupação do contágio em massa das doenças. É obrigatório ter para criança ir para a escola a vacina do Covid, né? A do Covid ela é obrigatória, porém ela falta muito. Então, às vezes eu converso com uma conhecida minha que trabalha no posto de saúde, eu pergunto, tem mãe querendo vacinar do Covid, mas ela vive em falta. Então, eu acho que só não tornou obrigatória ainda porque ela mais falta do que tem. E O aí, quando as governo mães ainda então não, procuram. não conseguiu. Então, não, ela tem, mas aqui, pelo menos, né, é um cenário da nossa região que eu falo porque eu Uhum. conheço. Muitas mães vai no posto, procura, às vezes não tem. Olha. Então, não é que ela não tem, mas vive em falta. Então, às vezes a mãe procurou uma vez, saiu do trabalho mais cedo, levou a criança, não tem, ela não volta. Ela desanima, né? Já É, pega e não vai. Deixa eu ver aqui, a Ruth dando boa noite para nós. A Sônia Regina aí, sobrinha super profissional. a Sônia. Tá aqui. O Samuel, é muito difícil convencer os empresários ou só o pessoal do RH para que a vacina da gripe seja aplicada nas empresas? Os custos não seriam equivalentes às faltas dos funcionários? Exatamente. A gente tenta conscientizar muito as empresas disso. Que o custo-benefício é muito mais fácil você proteger. Tem empresas que pagam 100%, oferecem a vacina para o funcionário, e tem empresas que descontam uma parte. Seja ela qual for, é muito importante, porque um funcionário doente ou um funcionário afastado por 10 dias, que seja no mínimo para a empresa, além de ruim para ele, é ruim para a empresa também. Sim. Então a gente sempre tenta é, instruir, mas infelizmente não são todas as empresas ainda que têm essa consciência da importância da proteção. Às vezes vai muito pelo quando vê um caso próximo, uma complicação ou um óbito, aí vem pela dor, né? Não pela prevenção. Aí já não tem mais jeito, né? É. Complicado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Felipe que está nos assistindo aí. Meu grande amigo Oswaldo Nogueira. Acabou de entrar dando boa noite para nós aqui também. E vamos lá, sobre os mitos e as verdades das vacinas. Vacina faz mal? Vacina não faz mal, até porque todas as vacinas, elas têm estudos, 10 a 11 anos entre a produção, a aprovação da Anvisa. Então,
Na verdade, tem muitos boatos, né? Há uns anos atrás, por exemplo, vou dar um exemplo que foi muito conhecido, a vacina do HPV. Sim. Uma adolescente tomou, no dia seguinte ela teve um quadro que ela ficou mal, foi para o hospital, teve uma amputação da perna. Isso já foi comprovado que a amputação é devido a um problema de saúde que ela tinha, que já vinha a longo prazo. Mas aí todo mundo, né? Aí ainda mais com a mídia hoje, com o WhatsApp, as notícias, sejam boas ou ruins, correm muito rápido. E aí saiu o boato que perdeu a perna, teve que amputar por causa da vacina do HPV, isso e aquilo. E aí, na época, até hoje, quando você fala em vacina de HPV, muitas mães ainda Tem medo. têm medo. E foi uma cruel coincidência. Cruel coincidência e às vezes até a família, por ser leigo, imaginou que poderia, por ter sido, né? E aí foi comprovado que realmente não era, mas aí a notícia boa não chega tão ruim como a rápida, né? Sim. Então aí até fazer uma nota, divulgar, não é todo mundo que divulga que aquilo foi um erro, né? E aí acaba ficando como um boato. Aí é triste. E ela pode dar reação? Toda vacina dá reação? Todas as vacinas em bula, a reação mais esperada é febre, mal-estar e dor no local. Podem acontecer outras reações mais intensas? Podem, mas é muito difícil. Cada vacina tem a sua reação descrita em bula, mas as mais esperadas são essas. As vacinas da rede particular são vacinas muito difíceis de apresentar reação, porque elas todas são importadas e muitas já produzidas de uma maneira para não trazer reação para o bebê, por exemplo. A gente tem uma vacina que chama hexavalente, que o bebê toma com 2, 4 e 6 meses, que ela protege 6 doenças em uma picadinha. Em relação ao SUS, por exemplo, são 2 picadinhas e apresenta muita reação que é dor e febre. Então, a gente tem esse diferencial de vacinas que protegem contra mais doenças em relação ao Sistema Único de Saúde e tem a reação a menos também. Olha, eu posso falar, eu dei as vacinas particulares do meu filho e não teve reação É muito nenhuma. difícil. Nenhuma. É muito E difícil eu mesmo. tinha conhecidos que tivemos crianças do mesmo, próximo assim. Lá, meu filho ficou o dia inteiro com febre, meu filho ficou amuado. Tem criança que tem febre muito alta, convulsiona, precisa de hospitalização. Então a gente orienta sempre, a gente até às vezes fala para os pediatras baterem mais essa tecla, porque às vezes teve reação com 2 meses, orientar a mãe que ela pode ter uma opção de pagar e ter uma reação quase zero ou bem baixa. E as picadinhas que são diminuídas também, né? Que fazem toda a diferença. Um bebezinho de 2 meses que é totalmente sensível acaba fazendo diferença. Sim. E outra, também o cuidado ali com a criança, a conversa com a mãe, tudo ajuda bastante, né? Ajuda. A, a deixar as coisas mais calmas, né? Sim. Não vamos aqui generalizar, mas às vezes você vai no posto de saúde, a enfermeira tá mal-humorada ali, aquele monte de gente, correria, tudo. E Infelizmente acaba é a sendo só mais um, realidade. né? Infelizmente é muito difícil hoje você encontrar o posto de saúde que existe, Sim. existe, mas é difícil aquele profissional que chega, que acolhe tanto a mãe quanto a criança, porque é um momento de apreensão para a mãe também. E é muito difícil. Até hoje eu brinquei com a minha esposa que a gente levou o nosso filho para uma consulta de rotina. E o médico viu e falou: "Ah, parabéns, pai e mãe, pela a criança dar com uma vacina em dia, tudo." Eu ainda brinquei com a minha esposa, falei: "Meu, que absurdo o cara dar parabéns por uma coisa que tem que ser óbvia, né? É óbvia, mas a realidade é diferente. É A uma coisa que realidade é porque eles tem se que. deparam com muitas mães que não vacinam. Tem mães que não levam a criança para vacinar por dó. Então eu falo que é o choro do bem. É melhor a Eu, criança chorar ali uns segundinhos do que, Deus me livre, a mãe chorar eu depois por falo uma isso, eu sequela. falo isso sempre, falei pra minha esposa, eu prefiro que meu filho chore agora do que eu tenho que chorar depois. Exatamente. Porque a dor vai ser maior. É, a dor e imagina a consciência, né? Eu poderia ter prevenido, eu poderia ter feito alguma coisa É complicado, né? Nossa, não dá nem pra para pensar numa imaginar. coisa dessa. Existe risco real ou é mais medo das pessoas sobre as vacinas? Risco não existe, porque se existisse qualquer risco, a Anvisa não iria liberar, porque é um processo muito burocrático para liberar qualquer vacina. Então, risco não existe. Bacana aqui. Acho que o Zé está mandando aqui boa noite.
Como é bom ter esses esclarecimentos, tirando as dúvidas e as preocupações. Obrigado, Fran. Então esse negócio de risco de vacina é mito, não, É não há. mito, porque qualquer vacina que ofereça qualquer tipo de risco, por menor que seja, não teria aprovação da Anvisa, que é um Sim. órgão regulamentado tão sério. E as vacinas para os adultos são as mesmas necessárias ou só para as crianças? São necessárias, mas hoje em dia você vai falar com adulto, às vezes você vai vacinar da gripe, você pergunta, tem carteirinha para a gente poder carimbar, registrar a vacina? Carteirinha só se minha mãe tiver, só se ela tiver guardado. Então, a gente orienta a importância do tétano, que é importante a É isso cada que eu ia 10 perguntar, quais são anos. as vacinas Para o principais? adulto, a do tétano é importante estar em ordem a cada 10 anos, porque se de repente você tem um ferimento com uma faca de cozinha em casa, com pérfuro cortante, com vidro, precisa ir ao pronto-socorro, a primeira pergunta que o médico vai fazer é se a vacina está em dia do tétano. Então, essa é, assim, muito importante. A do sarampo, por estar tendo alguns casos que estão voltando, e febre amarela, por exemplo, é uma vacina que muitos às vezes não tomaram, aí uma parte da vida vai viajar, não tem. Já vi pessoas não embarcarem ali na porta do avião porque não tem a vacina. Então Complicado, né? é. E fala para mim, qual é o maior mito que você já escutou hoje em dia sobre as vacinas? Eu acho que o maior mito foi esse caso do HPV mesmo. É, É. Esse foi assim o que mais me chamou a atenção, porque foi uma coisa que levou por muito tempo, que faz muitos anos, e até hoje as mães, quando falam em HPV, você tem que explicar toda uma conversa assim mais sensível, porque senão a gente não consegue, não é nem convencer, mas explicar a importância de vacinar. e fala para mim uma coisa, as mães hoje, digamos que é essa nova geração para cá um pouco, que, que foi mesmo por causa da Covid, essa coisa da vacina, ou um pensamento do naturismo, de que não precisa, de que. Só se foi coincidência, porque essa hesitação da baixa cobertura vacinal que a gente vem sofrendo sempre teve, né? Uma baixa de cobertura vacinal, mas que vem crescendo de uns anos para cá foi bem na época do Covid. Então pode ser sim uma coincidência ou não. Entendi. E fala para mim hoje, na prática, qual é a vacina principal para as crianças? Para as crianças, na verdade, todas, né? Tanto de pneumonia, quanto a do tétano, da poliomielite, da coqueluche, as meningites, que são os nossos carro-chefes, porque muitas mães fazem algumas no posto, mas vêm para a rede particular para fazer a meningite que é mais completa. Por exemplo, lá no posto eles fornecem meningite para um tipo de meningite bacteriana, que é o C. Na rede particular nós temos para 5, A, C, W, Y e B. Então, o tipo C, por que que o SUS fornece esse tipo? Porque é o mais comum na nossa região. Os outros têm também, mais no sul, no exterior, mas a gente vê casos também, principalmente no inverno. Entendi. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal. Calma aí. Ah, deixa eu achar. Cadê o Sidney? Sidney aqui, ó, sensacional conhecimento. É fundamental aí. Vou passar no nosso projeto. Herculano aí, toda a família está parabenizando o seu trabalho, Fran. Deus te abençoe aí. Ah, tinha mais um aqui, acho que saiu. Pessoal do RH aqui. E para os adultos, o tétano, qual seria a O vacina? tétano, sarampo, a febre amarela, a pneumonia também. A pneumonia é uma vacina que ela é indicada desde o bebê até o idoso. Porque Porque a ela não bronquiolite é protege. uma das coisas que mais mata as crianças também, né? A bronquiolite são vacinas mais recentes. Hoje nós temos a vacina da bronquiolite, que ela protege o vírus sincial respiratório, que é o VSR. Nós temos para bebê, para gestante e para idosos. Porque idosos é muito sensível. Ele pegar uma pneumonia, uma gripe que seja, já se transforma num caso mais grave. Então a gente tem que proteger ele de todas as formas. E a vacina da pneumonia é interessante, porque é uma vacina que ela é desde a fase de bebê até a fase do idoso. E para os idosos, qual é a principal? Para os idosos, uma das principais é a gripe e a pneumonia.
desde que ele tenha o calendário das outras vacinas também. Hepatite, sarampo. Sarampo a gente não faz no idoso, mas ele às vezes tomou em alguma fase da vida e tem na carteirinha. E a herpes zoster também é uma doença que até 2 anos atrás ninguém ouvia falar, né? Que é conhecido até como cobreiro. E de 2 anos para cá aumentou muito. Então é uma vacina que Por vem. falta de vacinação, falta de cuidado? Não, a vacina da herpes zoster, ela é assim. Quem teve catapora na infância, o vírus fica incubado, fica ali adormecido. Sim. Em determinada fase da vida, geralmente na fase adulta, após os 50 anos também, o vírus, a imunidade cai. Às vezes porque passou por um estresse, uma doença, a imunidade caiu um pouquinho, é onde vem esse vírus da varicela, só que ele vem milhões de vezes mais forte, que é a varicela, que é a herpes zoster. É como se fosse um cobreiro. Começa com umas manchinhas, umas bolinhas, começa a coçar e de repente pode trazer sequelas para o paciente, porque pode afetar o sistema nervoso. E às vezes o paciente tem aquele episódio da herpes zoster, toma alguma medicação apesar da dor, do desconforto e tá tudo bem. Mas tem pacientes que têm sequelas de dor para a vida toda. Nossa. Então eu atendi uma senhora há um tempo atrás, ela tem 83 anos. E na propaganda da vacina herpes zoster fala que as dores que ficam após o episódio é como se fosse um choque elétrico. E ela já teve há 2 anos. E ela fala, se eu contar no relógio, é como se fosse uma descarga elétrica a cada 3 minutos. Eu convivo com essa dor há 2 anos e não tenho o que fazer. E aí as pessoas falam, mas eu já tive, precisa tomar vacina? Precisa, porque algumas doenças, se você já teve uma vez, não tem mais, não precisa tomar. Mas no caso da herpes zoster, se você teve uma vez, pode ter outra e cada vez mais grave. Então, ela é muito importante. Entendi. E para quem perdeu alguma vacina, precisa recomeçar? É assim, todas as vacinas ficam com uma célula de memória. Então, tomei a primeira dose da hepatite, não tomei a segunda, isso já faz 15 anos, não precisa recomeçar, você pode continuar. Mas hoje, como ainda não tem-se tudo informatizado, se você chegar no posto e não tiver uma carteirinha, por exemplo, para comprovar que você já tomou a primeira dose, você precisa iniciar todo o esquema de novo. Mas se você tiver um cadastro lá já, ou a carteirinha para comprovar que você já tomou, mesmo que passou 10, 12 anos da época que era para você tomar, não é necessário reiniciar o esquema, é só dar continuidade nas doses de reforço. Isso é bacana. Existe algum calendário ideal para isso? Na verdade, a Sociedade Brasileira de Imunização tem calendário para todas as faixas etárias. Tem para o bebê, para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, e cada calendário é pensado da melhor forma para atender cada faixa etária do paciente. Legal, deixa eu mandar aqui, ó. Nosso querido amigo Bergamini, mandando um abraço, boa noite, meu amigo Paulo, boa noite, Franciele, um grande abraço aí pro nosso querido amigo Robson aí, que é um grande apoiador do FOP aí, excepcional entrevista, muito necessária. Berga, um abração, meu querido, para você aí. Juliano Araújo aí, dando boa noite para nós aí, Sargento Araújo, dando boa noite aí para nós. Tema muito importante isso daí sobre a vacinação aí. O Gilcinho também dando boa noite para nós aqui. E vamos lá, tem adulto ainda que acha que não é preciso mais se vacinar? Isso é verdade? Tem, com certeza, muitos. É igual eu falei, eles só descobrem a importância da vacina de repente no momento da dor, né? Que A às dor vezes ou o perdeu. serviço? Muitas empresas, por exemplo, vai entrar na empresa e aí precisa estar com a carteirinha de vacina em dia. E muitos não têm. Não tem carteirinha, não tem comprovar que já tomou em alguma fase da vida. Aí tem que iniciar todo aquele esquema que é o que as empresas exigem, pelo menos. O esquema da hepatite B e a vacina do tétano. Vamos lá fazer uma pergunta para você, que acho que a maioria deve ter isso daí. O posto de saúde tem um relatório da sua vacinação ou não? Na verdade, até vamos colocar, chutando alto, 4, 5 anos atrás, era tudo ficha manual. Então, muitos postos fecharam, mudou de lugar, juntou um posto com outro, perderam fichas, não tem mais. E a gente tem que ter o controle do paciente vitalício, né? Hoje em dia, de uns 3 anos para cá, a gente da rede particular também, nós temos que alimentar o sistema do governo, que é o GovBR.
Através do SI-PNI, tanto a rede particular quanto a rede pública digita no sistema. E então ali está ficando, hoje, de uns anos para cá, fica tudo unificado. Mas Então você quem tomou de comunica. uns. Sim. Você sabe se um paciente de uma outra clínica for na sua clínica, você sabe as Pelo vacinas CPF eu consigo. que ele O tomou. paciente ainda não consegue consultar, Sim, a não ser através daquele aplicativo Meu SUS Digital, e lá ele consegue ver as vacinas dele. Mas a gente, se ele chegar, não tenho carteirinha, tomei tal vacina, a gente consegue, desde que seja recente nesse tempo, a gente consegue verificar. Desde que a vacina tenha sido lançada também, porque pode ser que tenha sim. locais que não lancem corretamente. E fazer uma